Olá, boa tarde a todos. Meu nome é André, eu sou médico, psicanalista, consultor de empresas em saúde mental. E para mim é um grande prazer estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre saúde mental. Talvez vocês já tenham visto, né, o título do que eu vou falar aqui hoje, que é por que é tão difícil a gente falar de saúde mental no trabalho. E realmente fica um grande desafio para mim falar em meia hora, 40 minutos, para depois a gente ter um pouco de tempo de troca e a gente poder responder algumas perguntas. Mas eu acho que uma das coisas que eu posso começar a falar é que eu não vou falar de doença mental. Quer dizer, eu vou falar do inconveniente que é a doença mental. E como a gente tem mais facilidade em falar de doença mental. E é muito difícil, é um tabu a gente falar de saúde. O meu desafio aqui hoje é que a gente saia dessa exposição aqui pensando que o problema da doença mental hoje não tem culpados, é um grande desafio, mas é também uma grande oportunidade da gente rever as nossas práticas, as nossas formas de se relacionar no trabalho e a gente parar um pouquinho de olhar para o doente e olhar para o trabalho. Se a gente sair daqui com essa ideia, já vai ter sido um passo bem grande na direção da gente ser mais preventivo, ser mais assertivo e julgar menos e começar a entender que o problema é nosso. Ok. Por que é tão difícil falar de saúde mental no trabalho? Porque toda vez que a gente enfrenta um sofrimento, para dar conta dele, a gente precisa, às vezes, fingir que ele não existe, ou às vezes criar crenças e valores para dar um sentido para o sofrimento. Então, se eu trabalho em altura, eu não posso pensar que eu vou cair toda vez que eu subir. É muito desgastante eu pensar que eu lá em cima posso cair e morrer. Então, eu subo. Eu gosto muito daquela foto da construção de Nova York. Quem quiser dar um Google, construção de Nova York, aí aparece lá umas fotos de 1930, da década de 30, das pessoas construindo os arranha-céus de Nova York. E daí a gente já vê eles sentadinhos com a perninha balançando, assim, né? Tem uma foto emblemática que eles estão dormindo, fazendo a siesta depois do almoço. Você olha aquela foto e fala, amigo, por que você dorme numa viga fininha a centenas de metros de altura? Se você virar de ladinho, você morre. Não, imagina, isso não vai acontecer comigo. Eu faço isso aqui há 10 anos. Isso aqui é normal, aqui sempre foi assim. Olha como eu sou um bom trabalhador de altura. Eu até durmo na altura. Então, o bom trabalhador é aquele que não tem medo. Assim, o enfrentamento desse medo e desse pensamento que eu posso morrer. Olha, alguém achou, olha só essa foto. Olha como eles estão à vontade. Né? Por que eles estão à vontade? Eles estão provando para eles mesmos que isso aí é normal, que eu dou conta, que aqui sempre foi assim. E eu sou um bom trabalhador por achar isso normal. Eu enfrento o medo. Por quê? Porque senão fica um medo sem sentido. E qual o sentido agora de eu superar esse medo? Faz de mim um bom trabalhador. É o médico plantonista que deu um plantão de 24 horas, ele sai do plantão e vai emenda num plantão de 12 horas e fala, nossa, eu estou sem dormir, vou correr para outro hospital. Olha como eu sou um bom médico, né? Como eu me privo do sono, como eu né? Sou um médico de qualidade, assim, eu consigo trabalhar completamente exausto, eu sigo em frente. Por que você se privar do sono faz de você um bom médico? Porque senão é só privação do sono. E isso vira uma crença, um valor. O bom médico é aquele que sabe trabalhar sem dormir. E aí fica difícil a gente questionar esse médico, né? Ô doutor, mas não era melhor você dormir? Que é isso, você não sabe o que é ser médico. Porque comigo é assim, sempre foi assim. Né? Isso é um valor para ele. Rapaz, você não tem medo de cair daí de cima? Não, imagina cair, eu sempre fiz isso. O cara não sabe como é que é trabalhar em altura, porque aqui é assim, sempre foi assim. E aí eu poderia dar vários exemplos aqui de como a gente vai criando crenças e valores para dar um sentido para o sofrimento. E o problema é que questionar crença e valor é sempre um pepino.
sempre abala as nossas estruturas, porque são as nossas crenças e valores que são a base para a gente se relacionar com o mundo. Fazendo aqui uma metáfora bastante... fugindo um pouco assim do nosso tema, mas para dar um exemplo do que é uma crença em valor bem forte, é uma pessoa religiosa, um rabino, um padre, um pastor ou uma pessoa muito religiosa, você pergunta, mas Deus existe? E é uma questão de fé, ele acredita, é uma crença. E é a partir dessa crença que ele se relaciona com o mundo. É difícil a gente ficar revendo todas as crenças e valores. E o nosso modelo de trabalho, ele nasceu do Fordismo, do Taylorismo, daquela linha de montagem que a gente era uma máquina que fazia um pedaço da produção. Não sabia nem o que estava fazendo, eu tenho que girar esse parafuso. Tempos modernos, do Chaplin. Depois veio o Taylorismo, né, que o homem precisa se adaptar ao trabalho, o modelo de gestão importado do exército, vertical, comando, controle. Isso trouxe muito sofrimento, mas era o que a gente conseguiu inventar na Revolução Industrial. E para dar conta desse sofrimento, a gente inventou várias crenças e valores. E de lá até hoje, a gente já conseguiu superar várias e se desvencilhar de várias. Era muito bonito um pai mostrar um filho sujo de graxa e falar, olha só, esse meu filho vai longe. Hoje ele trabalhou 10 horas. O orgulho do pai de ter um filho. Que, olha, eu com 12 anos já estava na lavoura. Olha que valor, né? Se começar a trabalhar cedo. A gente ouve isso e já acha um absurdo. Mas se eu chegasse para esse pai e falasse, pai, mas ele não tinha que brincar e estudar? Lugar de criança não é na escola, no playground? Ele ia se ofender. Ele ia falar, imagina, meu filho não é vagabundo, meu filho vai longe. Olha só como é difícil a gente fazer ele deixar de acreditar que um filho trabalhar precocemente é bom. Né? Que isso vai trazer consequências para a formação dele, para a carreira dele, para a saúde dele. E essa a gente já se livrou, mas tem várias crenças e valores que a gente não se desvencilhou ainda. E que a gente chama de normal, porque sempre foi assim. E é uma crença, é um valor. Isso a gente não questiona, é a partir disso que a gente faz, que a gente existe, que a gente se relaciona. Vou citar duas. E aí vocês vão ver que é polêmico. Porque questionar a crença e valor atual abala as nossas estruturas. Mas eu também entendo que eu estou falando aqui num encontro de pessoas que estão interessadas em saúde mental. Então eu estou pregando para convertidos já. Então eu vou ousar ser contundente no que eu vou falar. E não que eu tenha uma saída milagrosa, aliás, não tem bala de prata para essa questão, mas eu vou dar 2 conceitos, 2 valores que a gente carrega hoje na nossa sociedade e que a gente chama de normal. Como é que chama a área que cuida das pessoas nas empresas? Recursos humanos. O que é recurso? Recurso é gasolina, luz, água. Né? O que a gente faz com recurso? Recurso a gente recicla, reaproveita, desloca, descarta. Uma coisa é ser recurso humano, outra coisa é ser humano. E a gente vive esse conflito diariamente no trabalho. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um gestor. E eu tenho uma equipe de seres humanos que tem desejos, que tem angústias, que tem dúvidas, que tem carreira, que tem planos, que tem família, que tem oscilações, que tem problemas. E eu me humanizo. Eu olho aqueles seres humanos e me empatizo com eles, e me relaciono com eles. Eles são uma família para mim. Ok, pausa. Estamos passando por uma crise e vamos ter que demitir. Vamos ter que deslocar uma pessoa, vamos ter que mudar ela de área sem ela querer. Aí é recurso humano. Aí eu esqueço a relação que eu tenho com ela, de empatia, de uma relação humana, e passo a ter uma relação de recurso humano, e faço o manejo do recurso. E a dor que isso traz para os gestores, né? Essa contradição entre recurso humano e ser humano, e que a gente acha que é normal. Eu vou falar agora uma outra crença e um outro valor que abala as estruturas. Para ser meritocrático, a gente precisa ranquear. Quer dizer, para eu ser justo, para eu ser honesto e promover a pessoa certa, eu preciso chamar um de pior e um de melhor. Por que em casa a gente pergunta para um pai que tem 2 filhos, qual é melhor e pior?
Não, imagina, cada um, diversidade, cada um é de um jeito, cada um tem as suas características, cada um tem a sua beleza. Mas no trabalho a gente ranqueia as pessoas com critérios que não englobam a complexidade que é ser humano. E por aí vai. E vocês veem que é difícil a gente pensar, mas como é que a gente vai fazer se não for assim? Porque sempre foi assim. E a gente se adaptou a ser assim. Só que esses mecanismos de defesa para a gente dar conta do sofrimento fazem com que a gente ignore, negue, né, esses problemas todos. Porque esses problemas, eles se tornaram crenças e valores. Só que eu que trabalho lá em altura e chamo de normal estar aqui em cima, trabalhando em altura, e eu não tenho medo, porque sempre foi assim, e durmo naquela viga centenas de metros de altura, eventualmente alguém cai, porque o risco existe, o sofrimento existe. E a realidade se impõe. E alguém cai lá de cima. Ou um médico que dá muito plantão tem burnout. Fica exausto, esgotado. Física e psicologicamente esgotado. E agora? Todos os outros que trabalham em altura também olham aquele colega estatelado no chão e ficam com medo. E falam, nossa, eu posso cair. Porque eu estava chamando isso aqui de normal, porque sempre foi assim. E a vítima, ela estampa para todos aquele risco, aquele sofrimento, aquela incoerência, aquela contradição que eu estava chamando de normal e indo em frente. E agora, como é que eu faço para voltar à normalidade? Como é que eu faço para não ter medo de cair? Como é que eu faço para voltar a dar plantão e acreditar que isso não vai acontecer comigo como aconteceu com o meu colega médico que dá muito plantão? Eu responsabilizo a vítima. Você viu que ele caiu? Nossa, será que ele bebia? Será que ele tinha labirintite? Será que ele... Porque aí o problema é dele, não é meu. E eu consigo dar conta do meu próprio sofrimento. A responsabilização da vítima nada mais é do que a imputação da causa no outro para que eu consiga acreditar que o meu sofrimento não é o mesmo que o dele. Você viu que aquele médico lá teve burnout? Nossa, o doutor, nossa, que coisa, hein? Também ele se separou, né? Parece que ele morava sozinho. E aí a gente começa a olhar a vida pessoal dos doentes. E a gente não olha para a escala de plantão. A gente não olha para o risco de queda. Como é que é isso na saúde mental? Você viu que ele se afastou, que está deprimido, está deprimida? Parece que ela estava com uns problemas. Também ela não se cuida. Também ela... eu brinco que é a gente chegar num velório e falar, não, do que ele morreu? Por que a gente pergunta do que ele morreu? Porque a gente tem medo de morrer. Ele falou, não, ele morreu de câncer de pulmão. Sério, ele fumava? Fumava. Ufa, eu não fumo. Ah, do que ele morreu? De infarto do coração. É mesmo? Era sedentário, né? Vou marcar academia amanhã. A consequência disso é que o nosso foco na hora de tratar a doença mental e ver as questões de saúde mental é o foco na vítima. Porque aí o problema é só dela. Porque a gente está inserido nessas mesmas crenças e valores que geram sofrimento. E aí as nossas estratégias são todas voltadas para a vítima. Ela tem que meditar, ela tem que ter resiliência, ela tem que se cuidar, ela tem que fazer pausa, ela tem que ter equilíbrio entre vida profissional e pessoal, fazer yoga, comer bem, respeitar o sono. E a gente começa a falar tudo que as pessoas têm que fazer para terem saúde. Porque elas precisam se cuidar. Qual o resultado disso? Vejam que não tem má intenção nisso. É um primeiro passo, a gente olhar quem está doente, como se o problema fosse o doente e as coisas que ele fez ou deixou de fazer. A consequência disso, imediata, é um grande constrangimento. Porque quem adoece, o que pensa? Por que eu adoeci? Bom, porque eu não meditei, sou sedentário, não tenho equilíbrio, não respeito o sono. E aí vem uma culpabilização da própria vítima, que gera esse constrangimento muito grande. 90% das pessoas que estão em tratamento psiquiátrico nos seus planos de saúde não entregam nenhum atestado ao empregador. É um número aproximado. Mas daí vocês entendem que para cada pessoa que gerou um absenteísmo, uma licença médica, tem outros 9 falando, doutor, por favor, não me afasta. Porque se descobrirem que eu estou fazendo um tratamento de saúde mental, me mandam embora. E a gente manda embora. Por que a gente manda embora? Não porque a gente é mau. Porque a gente não quer acreditar que o problema é nosso. Porque
esse sofrimento que as pessoas têm e atribuem a responsabilidade para as vítimas, quando a gente entende que a responsabilidade não é da vítima, de quem que é? É do gestor. A culpa é do gestor. Aliás, ser gestor é um fator de risco para o adoecimento mental. Então, esses mecanismos de defesa, essas crenças e esses valores no gestor têm que ser mais fortes também, porque o sofrimento dele é mais forte. Então, o gestor, além do risco dele mesmo adoecer, existe uma coisa que é automática no gestor quando sabe de um adoecimento na sua equipe. Será que foi a minha gestão? Será que eu cobrei, deixei de cobrar, falei, deixei de falar? Será que a minha cara de bravo aquele dia? Será que o meu jeito? Será que eu não dei feedback? Será que eu peguei pesado no feedback? Será que? Isso adoece o gestor. Isso corrói o gestor por dentro. Uma vez num congresso perguntaram para um colega meu: como é que eu contrato pessoas que não adoecem? Por que um alto executivo de uma empresa pergunta como é que eu contrato pessoas que não adoecem? Porque é tanto medo de adoecer e de gerar adoecimento em outras pessoas que vive uma fantasia, uma crença, um valor, né? Essa crença de que existem pessoas que não adoecem e pessoas adoecem. E a culpa nem sempre é do gestor. Aliás, é muito difícil você ter pessoas doentes numa equipe e o gestor não está sofrendo também. Só que, para se defender desse sofrimento, se a pessoa for frágil, se a pessoa tiver problemas pessoais, ou se a pessoa for malandra, melhor, porque aí, com certeza, não é a minha gestão. Com certeza não é a empresa onde eu trabalho. E isso vai tornando a saúde mental um assunto bastante proibido. E aí vocês imaginam, olha como esse imbróglio vai piorando. Porque tem uma pessoa doente constrangida, que está com medo. Medo do quê? Medo de ser desligada. Por quê? Porque eu não sirvo, eu não tenho resiliência, eu não medito, eu não pratico atividade física. Então, se eu estou com medo, eu estou com medo de ser mandado embora. Quem me manda embora? O meu gestor. Então, uma pessoa doente no ambiente de trabalho é uma pessoa com medo do gestor. E quando o gestor vem e fala, tá tudo bem? Claro, tá tudo ótimo. Tô ótimo, imagina, né? Uns quiprocó aí, mas já resolvi, tá tudo... Ué, eu falo com ele, ele diz que tá tudo bem. E aí a performance cai, não cai? Dificuldade de concentração, perda de memória, oscilação do humor, insônia. A pessoa que não está lembrando, não está se concentrando, como é que ela vai performar? Como é que ela vai fazer aquilo que ela sempre fez? Piora, né? A performance piora. E o gestor fala, ué, mas você não ia entregar? Por que você não me falou? Você falou às vésperas do comitê que você não vai entregar? Não, imagina, tá tudo bem. E não tá tudo bem. E isso se repete. Aí tem uma hora que vem um feedback mais duro, ou eventualmente um desligamento. E aí a pessoa, com medo de ser mal avaliada ou desligada porque estava doente, nesse momento ela saca o atestado. Ela fala, não, mas eu estou doente, é por isso que eu estou assim. E é muito comum na minha prática cenas como essa. Doutor André, 3 pessoas da minha equipe foram no mesmo médico. Olha só, brasileiro é fogo, olha que safadeza, né? Como tem malandro no mundo, né? Não tem como pegar esse médico, verificar esse médico, o médico ofensor. E eu verifico, eu entro em contato com os colegas, e são colegas bem intencionados, que estão tratando mais pessoas daquela empresa, e um indicou o médico para o outro, normal, por isso que eles foram no mesmo médico. E aí eu volto para o gestor, para o líder, e falo, olha, os 3 estão doentes, viu? Aliás, ele está tratando mais pessoas da empresa e não afastou. É mesmo? Os 3 estão doentes? Mas eu assumi essa área no final do ano passado, hein? Por que o gestor fala que assumiu a área no final do ano passado? Não dá uma raivinha desse gestor? Mas não é para a gente ter raiva desse gestor, porque esse gestor está morrendo de medo de ser responsável pelo adoecimento dessas pessoas. Então ele fala, não, mas eu assumi agora. Não diz que fui eu, porque é insuportável você pensar que você foi responsável pelo adoecimento de alguém. É uma dor muito grande. Só que o resultado disso é a negação do problema e a responsabilização da vítima, se não a responsabilização do gestor. E, na verdade, não tem um responsável único, não tem um culpado nessa história. Tem uma questão histórica, como eu disse aqui no começo. São práticas e modelos e um sistema organizacional que a gente tem hoje que a gente precisa evoluir e melhorar. E tem como fazer isso. Aliás, esse é o meu trabalho atual, né? Nas empresas, tentar mostrar aonde essas incoerências, esses constrangimentos, essas contradições estão. Porque quando a gente faz isso, a produtividade melhora, a performance melhora, o constrangimento diminui, os afastamentos diminuem, tudo melhora. E sem a gente precisar de tantas compensações, sem a gente precisar que as pessoas tenham mais resiliência. Se as pessoas estão tendo que ter muita resiliência, por quê? Se a gente vai fazer uma sala de descompressão, por que a gente não vai discutir o que está comprimindo? Não, eu vou fazer essa pergunta para ele.
Então, a minha provocação aqui hoje para vocês é: não tem culpado nessa história. A culpa não é de quem adoece. A culpa não é do gestor. A culpa não é da empresa. A culpa é histórica. O problema é a forma que a gente se organiza no trabalho. E assim como teve essa história nas doenças osteomusculares, né? Primeiro não tem, imagina, eu sempre digitei, nunca tive tendinite. Depois fala, não, existe tendinite, mas tem que trabalhar. Aí depois, numa outra fase, fala, olha, existe LER-DORT, que seria o burnout hoje, né? Lesão por esforço repetitivo e doença ocupacional relacionada ao trabalho. Quer dizer, vocês não querem aceitar? Então a ciência vai dar nome para isso. Sim, as doenças osteomusculares podem ser provocadas pelo trabalho. Ah, então eu vou fazer ginástica laboral. O que é ginástica laboral? É hipertrofiar a musculatura para você aguentar a sobrecarga, digitação, de peso. O que é o treino de resiliência, a meditação hoje? É a ginástica laboral. E são ótimos, é positivo, e é legal a gente estar fazendo. A gente precisa meditar, é legal ter resiliência, é bom a gente se cuidar, é bom a gente fazer análise. Mas por que a gente está tendo que fazer tanto disso? Será que não está na hora da gente parar e falar: eu preciso ranquear para ser meritocrático? Não que esse seja o único problema, é que eu peguei esse como um exemplo. Mas, na minha prática, sendo um consultor de empresas e vendo o que está acontecendo, a gente começa a ver que o primeiro passo é buscar o culpado. O primeiro passo é treinar a liderança, é instrumentalizar as pessoas a lidarem com o problema. E isso é muito positivo. Mas tem um passo seguinte, que é a gente começar a rever essas práticas. E às vezes nós somos muito incoerentes. Às vezes a gente é muito bem intencionado, mas a gente faz coisas que não fazem muito sentido. A gente, por exemplo, anuncia que colaboração é um valor, que a gente quer que as pessoas se apoiem, se ajudem e que ninguém faz nada sozinho. E isso, do ponto de vista da saúde mental, é muito positivo. Aliás, para existir saúde mental num determinado contexto, a colaboração é fundamental. Muito por conta da gente ser um ser social. O ser humano é um bicho social. A gente depende uns dos outros, inclusive emocionalmente. Só que olha que contraditório, a gente tem um discurso de valorização da colaboração e na hora de a gente avaliar as pessoas, a gente faz metas individuais, a gente ranqueia, às vezes a gente faz curva forçada. Para quê? Para ser meritocrático, para ser justo, para estimular a performance. Mas uma curva forçada, um ranking, é uma competição. A competição é o oposto da colaboração. Como é que eu vou colaborar para o outro se ele está no mesmo ranking que eu? E a grande ironia é que quando a gente coletiviza as metas, deixa de estimular pela competição e começa a estimular pelo valor gerado, pelo trabalho, pelo propósito, não só no discurso, mas na forma da contratação das metas. Quando a gente faz essas coisas, a produtividade aumenta. Infelizmente o tempo é curto. Eu não vou ter como trazer muitos cases para você. Tatiana, eu posso trazer um case ou tem alguma pergunta? Já posso? Já tem 3 perguntas aqui. Bom, eu não estou controlando o tempo. Vai. Você dá um grito aí, qualquer coisa. Mas eu vou contar um case bastante interessante que mostra como a gente precisa falar do trabalho, não só do doente. A gente precisa falar das regras organizacionais também. Era uma grande cadeia de lojas que um dos motivos que eu encontrei de sofrimento mental era o conflito entre clientes de outras lojas com os gerentes daquelas lojas. Porque era um sistema de fidelização de clientes. Cada loja tinha sua carteira de clientes. E quando um cliente de uma loja ia na outra, ele era muito mal atendido. E os gerentes dessas lojas falavam: pô, o cara é de outra loja vem na minha e quer tudo para agora. E os clientes falavam: pô, eu vou em outra loja só porque não é a loja que eu tenho cadastro, eu sou mal atendido. Isso gerava um conflito, era uma dor muito grande. E era um dos fatores que fazia o ambiente ser tóxico. Né? Chegava um cliente de outra loja, existiam outros fatores. Eu vou dar um exemplo um pouco simplificado aqui, para dar tempo. De quem que é a culpa? A culpa é do cliente, que é desbocado? Não, a culpa é do gerente, que não atende bem o cliente só porque é de outra loja? Não, a culpa era do sistema. Olha só, o problema era que existia um sistema de avaliação onde a performance do gerente era calculada a partir do resultado da carteira de clientes dele. Isso determinava a remuneração variável dele e um ranking com as outras carteiras que determinava outras questões de remuneração anuais e não mensais e ainda a carreira dele, né? A possibilidade de promoção e por aí vai.
Quer dizer, quando entra um cliente de outra loja, além de eu parar de atender os meus clientes, do meu resultado, eu ainda tenho que atender, e se eu gerar um resultado através desse cliente, pontua para o cara que está no mesmo ranking que eu. Então, por favor, cada um cuida do seu. Cliente, você é do outro, vai no outro. Como é que foi a solução encontrada? Que foi uma discussão bastante longa. Vamos pontuar os dois. Quando eu vendo alguma coisa para um cliente de outra loja, as duas lojas pontuam. Poxa, mas aí o outro vai pontuar sem ter vendido? Não, mas ele fidelizou o cliente. Ah, vamos pilotar. Bom, pilotamos. Qual foi o resultado? E era uma empresa muito grande que tinha uma cadeia de 4.000 lojas espalhadas pelo Brasil. Foi feito o piloto, tudo, e isso acabou cascateando para todas as lojas do Brasil. Resultado, para o cliente. Nossa, como melhorou o atendimento, hein? Qualquer loja que eu vou, sou bem atendido. O que vocês fizeram? Vocês selecionaram melhor os gerentes? Vocês treinaram os gerentes? Vocês puniram os gerentes? Para o gerente, graças a Deus. Entrou na loja, é cliente da loja, é cliente meu. Não preciso nem saber de que loja o cara é. É um ser humano, eu vou atender bem. Olha que bacana. E para a empresa? Vendas para clientes que eram de outras carteiras passou de 2% para 12%. E isso gerou, num período de 7 meses, um aumento nas vendas de 600 milhões de reais. Por isso que eu digo que a gente tratar das incoerências, das contradições que o próprio trabalho gera, além da gente parar de enxugar gelo cuidando de quem está doente, a gente ainda torna a empresa mais sustentável. Torna ela um lugar de realização pessoal, um lugar de menos conflitos. E esses conflitos estão também nas regras. A gente precisa começar a analisar essas regras. Boa. Já tem aqui algumas perguntas, André. A primeira é da Camila Gonçalves. Doutor, como as empresas têm reabilitado colaboradores de saúde já com algum agravo de saúde mental? Nossa, isso foi a deixa para eu... Oi? Vou ficar aqui com você. Um prazer. Vem um pouquinho mais perto de mim para você aparecer também. Você vai ficar em pé mesmo? Ai, meu Deus. Vou pegar uma cadeira. Teve uma empresa que eu fiz um programa de readaptação, na verdade, né? Porque eu não habilitava as pessoas, eu readaptava elas às funções que ela já tinha. E elas voltavam, às vezes, do INSS com problemas... Era principalmente osteomuscular, né? Então, uma bursite no ombro. E falou, você vai lá para o seu ambiente de trabalho, você não vai digitar, você vai fazer outra tarefa, você vai ajudar na recepção de clientes, você vai ajudar no back-office, você vai... E a gente fazia... A gente pensava em atividades alternativas, tinha uma equipe de médico que pensava em atividades alternativas. Você vai embora mais cedo, porque você está fazendo fisioterapia. E essa empresa, através dessa equipe médica que eu cuidava, mandava as pessoas para os seus ambientes de trabalho com restrições. E elas voltavam um mês depois, na consulta de retorno, falando, meu chefe não deixou ir embora mais cedo, disse que não podia. E aí a empresa falou, como é que está indo? Eu falei, não está tendo aderência, porque eles alegam que que os gestores não aderem às restrições. Então vamos ter que punir gestor, vamos ter que treinar gestor, vamos ter que ver isso aí. Eu falei, não, deixa eu entender o que está acontecendo, vamos fazer uma análise organizacional, vamos entender o que está fazendo os gestores não aceitarem as restrições. Moral da história. Oi, gestor, tudo bem? Eu sou o Dr. André, responsável por esse programa novo aí de readaptação. É você? É. Sim, sou eu. Por quê? Doutor, minha meta é 4. Chega esse outro cara aí do INSS, minha meta passa a ser 5. Só que além de aumentar minha meta, o cara vai embora mais cedo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, me sobrecarrega. É verdade. Empresa, o readaptado não pode ter meta. Mas como assim? O cara é médico, está falando de meta? Que absurdo, né? Porque era um valor, era uma crença. Meta é meta, tem que ter meta. E tem que ter mesmo. Mas existem exceções. O recurso humano, ele é constante. O ser humano oscila. E a doença faz a gente oscilar. Foi feito um ajuste de metas. Enquanto a pessoa estava na readaptação, ela não tinha meta para bater e ela era excluída da meta do gestor. Pelo tempo curto ali, 15 dias, 30 dias, casos muito graves, 60 dias. E aí o gestor falava, mas minha meta vai aumentar? Não, sua meta vai continuar a mesma. É? Não, mas ele vai produzir um pouquinho aqui, esse tempo que ele vai ficar, essas atividades que ele vai fazer. Conta para minha meta? Conta. Quer dizer, o sistema organizacional falava assim, gestor, cuide dessa pessoa e seja punido. E ele passou a falar, gestor,
cuide dessa pessoa, vai ser até uma vantagem para você bater sua meta, etc e tal. Bom, os índices de satisfação dos gestores era super alto, tinha gestor que ligava informando que o colaborador ia voltar para ser inserido na readaptação. Os colaboradores voltavam na consulta de retorno, nossa, nunca encontrei um gestor tão humano, tão querido, tão empático em toda a minha vida. E o índice de reafastamento dos doentes do programa de readaptação era menor do que o de afastamento das pessoas que nunca tinham tido nada. Então, de novo, sim, eu conheço várias empresas que fazem readaptação, mas eu acho que, de novo, a gente precisa olhar as regras do trabalho, a lógica do que está acontecendo, das políticas, dos sistemas de avaliação, de metas, de carreira, os processos, os sistemas. Como é que o contexto do trabalho está recebendo aquela situação, aquele adoecimento? Senão a readaptação ela fica uma coisa, um enxerto rejeitado, né? Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui da Ana Carolina. Doutor André, qual a abordagem a ser feita quando se percebe que algo está diferente com o colaborador, mas ele não se abre? Olha, quando tem uma pessoa constrangida, vamos pensar o seguinte. É uma pessoa que está doente e está com medo que descubram que ela está doente. Primeiro, é muito difícil a gente saber quem está doente. Para um médico, às vezes, é difícil, porque o adoecimento mental é subjetivo. É muito difícil a gente quantificar, ter ferramenta para saber. Se a pessoa quiser, ela responde o questionário e você acha que ela está ótima. Eu até costumo dizer que pesquisas de clima muito positivas não são, às vezes, são um sinal de muito constrangimento e não de um clima muito bom. Como é que eu faço para diminuir o constrangimento? Não para eu descobrir quem está doente, mas como é que eu faço para diminuir o constrangimento para que as pessoas se sintam à vontade para falar que estão precisando de ajuda, que estão frágeis, que estão doentes? Aqui a gente entra no tema da segurança psicológica, né? Como é que eu crio um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas possam ser frágeis e doentes e pedirem ajuda precocemente? Primeira dica que eu dou: reconheça as pessoas. Mostre para as pessoas, principalmente o gestor, mas não só o gestor, os pares também. Isso serve para todo mundo, mas o gestor tem um impacto muito maior. Mostre para as pessoas que você sabe o valor que ela tem. Se ela é rápida, inteligente, zelosa, honesta, colaborativa, tecnicamente competente, pontual, seja qual for o valor, passou na sua frente, aponta para ela: eu vi esse seu valor. Nossa, que legal o jeito que você se colocou nessa reunião. Nossa, estava tudo descambando, você foi lá e organizou tudo, né? Muito bom, que legal. Nossa, que bem escrito o seu e-mail. Em poucas palavras, você deu todo o cenário, né? Bom, bacana. Eu gosto muito de ler seus e-mails, que você vai direto ao ponto. Seja lá qual for o valor, a qualidade, o elogio, não perca a oportunidade de fazer um elogio e mostrar para a pessoa que você vê o valor que ela tem. Porque quando ela estiver doente, ela não vai falar para você: eu sou um doente. Ela vai falar: eu que sou inteligente, que sou zeloso, que sou honesto e que você gosta de ter na equipe, eu estou doente. Então, esse é o passo número 1. É muito importante, tem que ser legítimo de verdade, né? Senão você vira uma metralhadora de elogios vazios e você perde a sua credibilidade. Mas se você viu uma coisa bacana, mostra: eu gosto disso, legal isso, valorizo isso em você. Isso vai ajudar a pessoa, inclusive, a saber que ela tem essas qualidades. E vai trazer segurança para ela também. E aí ela vai ficar mais aberta para mostrar a fragilidade dela. E, em segundo lugar, a segunda dica que eu dou bem prática é: mostre a sua própria fragilidade. Porque a gente às vezes tem a crença de que, bom, eu sou gestor, se eu mostrar minha fragilidade, a coisa descamba. E ao contrário, quando a gente mostra a nossa fragilidade, a gente autoriza a fragilidade dos outros. Poxa, se o meu chefe teve burnout, se o meu chefe já tratou depressão, cara, então ele vai me entender, né? Então é muito legal quando o chefe fala: pô, tô cansado, nossa, hoje eu não tô dando conta, tô preocupado, preciso ir embora, só que buscar meu filho. Então, é o exemplo também de que existe humanidade no chefe. Porque se você vê a humanidade no gestor, no líder, isso autoriza a humanidade dele também. Teve uma campanha que a gente fez no Itaú, em 2019, com o Cândido Bracher, que era o presidente naquela época. A gente fez uma semana de saúde mental ali. E o Cândido Bracher, que é um cara incrível, sensacional, ele gravou um vídeo para toda a empresa, para os 90 mil funcionários, ficou no portal, foi divulgado. E ele falava: eu tive depressão por conta de pressão no trabalho. E visito o psiquiatra anualmente para cuidar da minha saúde. Quando ele fez isso, foi um alívio para muita gente. Porque, pô, o cara é presidente e falou que já teve depressão. E depois disso ele ainda virou presidente. Quer dizer, qual o problema de você ter depressão? Então foi maravilhoso. Ele era um cara muito sensível, muito empático com o tempo. Tanto que ele
tinha tratado, então ele falava abertamente, quer dizer, mas precisou acontecer com ele, né? Às vezes não precisa acontecer com a gente pode mostrar a nossa fragilidade de várias formas. Sim. Acho que é um pouco do ponto que a gente falou até no painel anterior com a Priscila da Solvi, que lá uma das coisas que a gente percebeu é o quanto a liderança era exemplo, né? Do tipo de falar abertamente. Tive uma dificuldade, tive um desafio, eu tive depressão, eu tive burnout, eu tive ansiedade, eu perdi alguém na pandemia, isso mexeu comigo. Então, quando o líder traz isso, é muito importante. Eu acho que casa um pouco com a pergunta da Sueli, que é a próxima, que é como que eu envolvo os gestores no processo de promoção da saúde mental? Nossa, que pergunta ampla, né? Eu gosto de primeiro falar sobre o assunto. É um tabu. A gente precisa sensibilizar. A gente precisa ter encontros como esse, a gente precisa promover palestras, a gente precisa fazer rodas de conversa, a gente precisa ter espaços de troca, a gente precisa ter embaixadores, ações de endomarketing. A gente precisa trazer o assunto para a roda. Como é que a gente vai mudar um cenário? Como é que a gente vai lidar com a questão da saúde mental se a gente não pode falar sobre isso, né? Então, o primeiro passo, acho que é sempre o letramento, a sensibilização, para as pessoas entenderem um pouquinho do assunto e saberem se comportar, e o que é certo, o que é errado, o que é viés inconsciente, o que não é. Num segundo momento, a gente precisa, quer dizer, paralelamente, a gente precisa atender as pessoas que estão doentes. Sim. A gente precisa dar o atendimento, precisa ver se tem plano de saúde, precisa ver se tem um acesso à psicoterapia, se precisa de um serviço de telepsicologia, se a gente precisa criar uma estrutura de assistência para quem já está doente. E num terceiro momento, a gente começa a poder falar sobre as práticas no trabalho e tudo isso. Nesse processo todo, acho que nesse momento de sensibilização, existe uma sensibilização bastante específica para o gestor. Porque eu costumo dizer que a culpa não é do gestor, mas ele tem um papel, a figura do gestor, para todo colaborador, para todo trabalhador, é uma figura muito importante, né? E isso não tem nível hierárquico, quer dizer, todo gestor tem um gestor. Em última análise, o CEO, o presidente da empresa, ele deve satisfação para um conselho, para os acionistas, para os investidores. Então, está todo mundo devendo satisfação ou sendo julgado e avaliado por alguém. E isso é uma situação de muita vulnerabilidade. Então, os gestores entenderem o papel de vulnerabilidade que as pessoas têm diante da hierarquia é um primeiro passo para depois daí entender como é que essa figura, qual o papel que ela pode ter, e é super importante, e às vezes são os detalhes que a gente está acostumado. Não, sempre foi assim, eu cheguei até aqui assim, faz parte, está na regra do jogo, e tem várias crenças que a gente precisa falar, não, sempre foi assim, mas tudo bem, a gente precisa mudar. Não é um bom exemplo, não é. E tem muitas coisas que a gente precisa amparar o gestor, porque às vezes tem sistemas de avaliação que rotulam e ranqueiam as pessoas, e o gestor aplica, e aí ele vai falar para a pessoa, às vezes ele não concorda com aquilo. Ele fala, você foi classificado nessa posição por causa disso, disso, disso. A pessoa não vai falar, nossa, que sistema de avaliação ruim. A pessoa vai falar, nossa, meu gestor ele é injusto. Então a gente precisa instrumentalizar o gestor para saber o que é culpa dele, o que não é, o que eu faço com isso, qual é o meu comportamento, qual a influência que eu tenho. E isso está virando uma necessidade hoje. Para ser um gestor, a gente precisa ter essa instrumentalização. Sim. Reflexão muito importante. Tem um comentário, na verdade, que eu acho que pode dar uma discussão aqui para a gente, que é da Débora Santos. Doutor André, e quando a gente leva atestados de profissionais de saúde com indicação de realocação de área de trabalho para a gestão e a resposta dada é não há ninguém para lhe substituir, não há motivação, saúde, nada mais de incentivo no trabalho. Acho que tem a ver até com um exemplo que você trouxe ali, né? Tipo... essa situação específica de que a pessoa traz... É muito complicado quando um médico fora da empresa, ele começa a querer fazer gestão da empresa. Eu acho isso muito complicado. É claro que a intenção desse médico é boa, quer dizer, essa pessoa está com algum problema ou com alguma lesão causada pelo trabalho ou não, mas que impossibilita ela de executar aquilo que ela estava executando. Ok, mas às vezes não é viável você mudar a pessoa de área, de cargo, isso envolve várias questões salariais, envolve a existência de uma vaga compatível com aquilo. Eu
partiria primeiro para tentar adaptar o posto de trabalho, o cargo dela, o que ela faz, as restrições que ela tem. Que aí a gente começa até a entrar na questão da diversidade, né? Não é, cara, você está doente, você não serve mais. Tem que servir, né? Isso é taylorista, quer dizer, a pessoa tem que se adaptar ao trabalho. Isso é a lógica da ginástica laboral. E a lógica tem que ser, não, o trabalho tem que ser ergonômico, não só do ponto de vista osteomuscular, como do ponto de vista mental também, né? Psicofisiológico, como está nas NRs, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que receber a gente, empresa, tem que receber esse atestado e falar, ok, entendi que você vai ter que trabalhar com restrições, a gente vai ter que adaptar, mas às vezes é possível, às vezes não é. Mas até legalmente não é o médico de fora que vai fazer isso. Aliás, tem a figura do médico do trabalho, né? Que teoricamente deveria conhecer os cargos e às vezes, dependendo do tamanho da empresa, ele não conhece de cor, mas vai ter que ir lá ver, entender qual é a restrição e ver que adaptação precisa ser feita naquele lugar. Ou às vezes, se existe a inaptidão e precisa ficar mais um tempo fora, ou em casos extremos, aposentar. Mas é muito complicado quando um médico de fora da empresa, sem conhecer a realidade da empresa, começa a querer deslocar pessoas e fazer esse tipo de interferência. Não é o melhor caminho. Apesar da boa intenção do médico, acaba gerando muita confusão. Temos uma última pergunta aqui, que é do Flávio Guimarães. Doutor André, então reavaliar processos é importante passo, ou talvez o primeiro passo para melhorar o equilíbrio emocional e mental? Olha, eu não sei se é o primeiro ou melhor, eu acho que é fundamental. Eu não vejo outro caminho que não rever os processos, os sistemas, os produtos de RH, né, a forma que a gente avalia, que a gente encarrega, que a gente contrata. Tudo isso tem a ver com saúde também. Senão a gente acaba gerando muito mais contradição, né? Senão a gente faz um discurso de cuidado com uma prática de recurso humano a qualquer custo, por exemplo. Então, eu acho que... E veio o burnout aí, quer dizer, tem uma questão do Código Internacional de Doenças falando não adianta negar, está relacionado ao trabalho. Se a gente não cuidar, se empregadores, empresas não cuidarem dessa questão e fizerem uma revisão dos seus modelos, dos seus processos, isso vai vir de fora, como veio no osteomuscular. Hoje, numa empresa, você tem uma mesa que a borda não é arredondada, você já pode ser autuado e pagar multa. E tem uma indústria de altura do monitor, conforto da cadeira, maciez do puff, e que são necessários, assim, mas está até um pouco a mais, assim, acaba virando um custo para as empresas. Toda essa adaptação ergonômica osteomuscular que existe hoje, que às vezes é exagerado. Você vai fazer um trabalho, você está correndo um risco, né? Você monta um posto de trabalho e que bom que a gente acordou para isso. Existe ergonomia osteomuscular, mas eu acho que a perda do timing de negar esse problema e não enfrentar ele fez com que o enfrentamento viesse de fora. Se isso se repetir na saúde mental, eu acho que vai ser dramático, vai ser um engessamento dos modelos de gestão e dificilmente vai ser feito de uma forma fisiológica, de uma forma eficiente, positiva. Então, eu gostaria que a gente tivesse aprendido com as questões osteomusculares e não esperasse uma norma regulamentadora, não esperasse uma legislação, multas e fiscalização, para a gente entender que as nossas práticas de trabalho precisam ser revistas. E a grande ironia é que isso é muito bom. Sim. Que quando a gente faz essa revisão, a gente produz mais. Eu vou até aproveitar e vou fazer a minha última pergunta aqui, falando disso. Você falou que a gente não... Tomara que a gente não espere, né, vir uma norma como aconteceu com a Lei Dort, mas burnout acaba de entrar para o Código de Doenças Internacionais e é uma doença do trabalho a partir de agora. O que muda para as empresas? Olha, é meio esse contexto que eu falei. Vira um risco legal para as empresas. Agora não dá mais para deixar para depois. Porque a partir do momento que um médico coloca num atestado, por exemplo, a palavra burnout, é a mesma coisa que colocar Lei Dort. Quer dizer, o que é Dort? Doença ocupacional relacionada ao trabalho. Quer dizer, redundante. Para assim, num processo trabalhista, aí começa a ter oportunismo, começa a ter uma vilanização das empresas e vira uma luta de classes, e eu acho que é uma pena, porque, na verdade, eu não acho que a culpa é das empresas, mas eu acho que as empresas... Porque as empresas, elas
vem de uma história, né? E de práticas que, aliás, que são mundiais, né? E modelos que a gente importa da Europa, dos Estados Unidos. E muitas das coisas que a gente faz aqui nem foi a gente que inventou, mas que a gente aprendeu que assim, sempre foi assim. E aí vai precisar vir um processo, um custo trabalhista, um custo civil, ou seja lá qual for, para aí vir uma... Então, eu acho que o burnout agora é um alerta para as empresas muito grande. Que, aliás, o burnout não é uma doença, né? Todas as doenças, o esgotamento mental, a depressão, a ansiedade, se for relacionado ao trabalho, o médico pode pôr burnout, né? E a partir daí tem um valor legal. Quer dizer, a medicina, o Código Internacional de Doenças invadindo o jurídico ali, né? Para que a gente não tenha mais dúvidas que sim, trabalho e saúde tem tudo a ver. Eu costumo dizer que trabalho é o que a gente faz da vida. Sim. Trabalho é a forma que a gente participa da sociedade, não é só a nossa subsistência. O trabalho é para o adulto, o que a família é para a criança. Filho, o que você vai ser quando você crescer? O trabalho é o que a gente é, o que a gente virou. Então, se o trabalho não vai bem, não tem como a nossa saúde, como a gente estar bem. E o trabalho tem que ser bom. O trabalho tem que ser um lugar de realização pessoal. E existe sofrimento no trabalho. Sempre que a gente tem uma meta para bater, enquanto a gente não bater essa meta, a gente está sofrendo. E está certo, mas essa meta, ela precisa ter um sentido. Ela precisa provocar minha evolução. Eu preciso ser reconhecido por isso. Tem algumas questões que a gente está esquecendo do lado humano. E a gente, recurso humano, está tendo que entregar uma coisa que para a gente não faz sentido. Bom, esse assunto é muito complexo. Se eu começar aqui, eu vou... Mas é mais ou menos por aí. Boa. Obrigada, André. É um prazer ter você aqui. Acho que a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes. Eu já assisti pelo menos umas 2, 3 palestras tuas e a cada vez que eu assisto eu aprendo mais. E acho que uma das coisas que eu gosto muito na tua fala é que o trabalho nunca é neutro quando a gente pensa em saúde mental. Ou ele é positivo ou ele é negativo. Acho que tem muito a ver com a tua fala de encerramento. E eu queria que você desse suas palavras finais aqui para a gente encerrar. Tua fala é a fala de encerramento de 2 dias de evento, né? A gente trouxe clientes, pessoas para falar, jornalistas, comunicadores para debater esse assunto, desde o quanto o cuidado de saúde mental e bem-estar tem impacto na vida das pessoas, quanto isso impacta processos de gestão de pessoas como atratividade, como recrutar e reter os talentos, mas também o quanto ele faz parte de uma estratégia de ESG, quanto está ligado à diversidade e inclusão. A gente viu aqui o caso da Solvi, um pouquinho antes da tua fala, como isso democratiza o acesso, né? Como as empresas estão se responsabilizando na prática por esse cuidado. E aí eu queria pedir para você deixar tuas últimas palavras e acho que ano que vem tem mais aí de evento para a gente. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, essa janela que você abriu para eu falar e é sempre muito legal ter a interação com você, com a Vitude, é sempre um prazer muito grande para mim. E como um recado final, o que eu diria a gente precisa começar a olhar para o sistema organizacional, para as regras, para as políticas, para as práticas no trabalho, senão a gente vai enxugar gelo. E que a moral da história é que não tem culpado, mas estamos juntos nessa roubada. O problema é nosso e não é culpa de ninguém, mas é nosso. E na verdade não é um problema, é uma grande oportunidade. É a saúde falando não tá legal. O adoecimento mental nada mais é um alerta do corpo falando desse jeito não dá, desse jeito eu não consigo continuar, desse jeito eu me esgoto, desse jeito eu sofro, desse jeito eu não dou conta. Então, a gente precisa ajudar as pessoas que não estão dando conta, mas a gente precisa parar para pensar por que elas não estão dando conta, do que elas não estão dando conta. E a partir daí a gente rever as nossas práticas, a forma que a gente tem de se relacionar do trabalho, as regras e tudo isso. E aí contei um case aqui, né? É mais resultado, é mais felicidade, satisfação do cliente, realização pessoal do trabalhador, lucro para a empresa. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Boa, obrigada, André.